E a gente segue conversando com você, Luiz Kawaguchi, correspondente da Jovem Pan na Ucrânia, está na cidade de Lviv. De qual forma, eu ia perguntando para você um pouquinho antes do discurso ao vivo do Zelensky, Kawaguchi, de qual forma as notícias vão chegando aí na Ucrânia? Existe um acesso contínuo à atualização do que é dito na imprensa mundial? Por exemplo, como soou por aí, como repercutiu a fala de Zelensky dizendo que a Rússia estaria prestes a usar, sim, arsenal nuclear e, por sua vez, o porta-voz russo confirmando que seria, sim, uma opção usar em caso extremo. Sim, aqui na Ucrânia, muitos canais de televisão, até canais de notícias 24 horas por dia, continuam operando normalmente. Essa é a principal forma, essa e o rádio são as principais formas que os ucranianos usam para se informar. Mas esse tipo de discussão mais geopolítica, mais de uso das armas nucleares, a ajuda militar, a parte mais política não chega tanto no povo ucraniano. O que chega são exatamente as palavras do presidente Zelensky. E é muito significativo quando Zelensky fala em armas de destruição em massa, ele falou em armas químicas e biológicas, falou num país que já foi vítima, e foi o único país que foi vítima de bomba atômica. Então, foi muito significativo para o parlamento japonês e é significativo aqui para a população da Ucrânia, porque quando ele começa a incorporar esse discurso que vinha sendo feito por autoridades como o Joe Biden, a população começa a ter mais contato com essa informação. E aí a gente pode ter realmente uma sensação de medo um pouco maior, pode até aumentar esse fluxo de refugiados que estão indo para outros países. Só para concluir, a gente lembra que quando surge essa possibilidade de uso de armas de destruição em massa, isso poderia aí causar ondas maiores ainda. A Ucrânia tem mais de 44 milhões de habitantes, saíram 3 milhões e meio, mas esses números podem aumentar muito se de fato se instaurar um pânico de que haveria uso de armas de destruição em massa. E isso poderia desestabilizar a União Europeia, os países que estão recebendo esses refugiados. Então, isso pode até ser vazar esse tipo de informação, pode ser interessante do ponto de vista militar para a Rússia. Ô Luiz, agora é interessante, a gente vem acompanhando diariamente esses discursos do presidente da Ucrânia e ele vem reclamando muito de, não especificamente falta de apoio, mas ele acha que o apoio do Ocidente poderia ser maior. Será que ele tem ainda a esperança de que a ONU e também, principalmente a OTAN, enviem tropas e ajudem nesse combate interno na Ucrânia? Será que ele tem expectativa de que isso aconteça? Essa possibilidade parece muito remota fora da Ucrânia, porque poderia levar aí a uma terceira guerra mundial. Mas dentro da Ucrânia, essa é a principal bandeira. É isso que ele mais fala aqui na Ucrânia, é isso que os parlamentares, é isso que as autoridades ucranianas falam. Então, eles já tiveram uma grande vitória política aí, algumas semanas atrás, quando articularam mais de 140 países votando a favor de sanções contra a Rússia, implementando sanções coordenadas contra a Rússia, e agora eles querem uma nova vitória, eles querem armas de ataque, não apenas armas de defesa, aqueles mísseis antitanque. Eles querem aviões, eles querem um fechamento do espaço aéreo. Essa é uma possibilidade que, de forma alguma, foi abandonada aqui dentro da Ucrânia. Eles têm grande esperança de conseguir isso ainda. E Kawaguchi, quando a gente vê nas suas entradas ao vivo aqui conosco, quando você está do lado de fora, nas ruas aí em Lviv, a gente vê grande movimentação de pessoas. Você diz, aliás, que ainda tem milhares de pessoas morando no país. Por que exatamente essas pessoas não se preocupam? A cidade de Lviv, por exemplo, está muito distante de um possível ataque, não tem tropas por perto. O que se sabe, ou o que se saberia, é que as intenções de Putin estariam somente, entre aspas, por uma parte do país e não em tomar a Ucrânia toda? Exatamente, é por aí. A cidade de Lviv, toda essa parte oeste, a gente está a mais ou menos 500 quilômetros das maiores frentes de batalha. Então, a possibilidade de chegarem tropas terrestres russas aqui, ela é menor. Existe possibilidade de ataques aéreos, como já aconteceu, mas parece que as pessoas conseguem conviver com essa realidade. A gente sabe que já existem mais de 6 milhões de deslocados internos, ou seja, pessoas, a maioria que vieram do leste, vieram de Kiev e se estabeleceram aqui na região oeste para viver aqui esperando a guerra passar, não estão querendo
ir para outros países. Então, muitos deles se sentem aí muito seguros, até porque na frente leste, a informação que chega aqui na Ucrânia pela propaganda governamental é que as forças russas estão ficando sem combustível, estão ficando sem munição, e estão tendo que restringir as suas operações militares. Então, as pessoas que estão aqui no oeste, elas se sentem seguras, elas acham que as operações militares russas vão se concentrar mais no leste. E, Luiz, só mais uma questão. Retomando o que a gente falou no começo da nossa conversa, a ida do presidente Joe Biden, há também uma possível tentativa do presidente Zelensky de levar o Papa para aquela região para tentar ajudar no convencimento e na discussão sobre a guerra. De que maneira a ida de autoridades como essa ida pode ajudar? Eles estão querendo, o governo ucraniano está querendo criar aí uma coalizão, está querendo criar que as potências do Ocidente ajam de forma uniforme para ajudar a Ucrânia. Em relação ao Papa, a gente lembra que tem muita influência da Igreja Ortodoxa aqui na Ucrânia. Porém, na Ucrânia, as ligações da igreja ainda são com Roma. Então, eles têm essa situação um pouco misturada. Tem muito do rito ortodoxo, mas a ligação política com a igreja é com Roma. Então, por isso, ele fala do Papa. E ele pode estar se referindo a um cenário, aí, por exemplo, durante a Guerra Fria, em que o então Papa João Paulo II ele foi muito importante em lutar contra as forças, na época, soviéticas, que invadiam os países aí da Cortina de Ferro, especialmente a Polônia. Então, Zelensky vê aí uma possibilidade do Vaticano cumprir um papel semelhante na atual crise da Ucrânia.